Boa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus continue nos abençoando, ajudando-nos em todas as nossas necessidades. E Ele está pronto a fazer isto, ajudar-nos no dia a dia e principalmente nessa hora tardia em que nós estamos vivendo. Nós vamos ler as Escrituras nesse livro chamado A Galeria dos Heróis da Fé. Quem quiser ler conosco pode procurar, hein? Não falei o nome do livro, né? A Galeria dos Heróis da Fé. Hebreus capítulo 11. Vocês tenham paciência comigo porque estou com um pigarrinho aqui na garganta, raspando a vontade de tossir. Desconfiei que é ela, hein? Vamos começar a leitura do versículo 8. Leremos até o versículo 14. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Que coisa, não é? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é o construtor, ou melhor, do qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as areias, ou melhor, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiro e peregrino na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Amém. Grande Deus, agradecemos ao Senhor por mais esta grande oportunidade. E depois de um dia de labor, de trabalho, temos deixado nossos lares e temos vindo à casa do Senhor. E o Senhor conhece o propósito dos nossos corações. Sabe o porquê, conhece o motivo. Ó Deus, então pedimos ao Senhor, honra o esforço de cada um e conceda a cada um dos teus filhos uma bênção especial. Daqui a pouco nós iremos para o nosso período de oração. Que o Senhor esteja presente para ouvi-las e também respondê-las segundo a tua vontade, segundo as nossas necessidades. Oramos agora agradecendo por sua palavra e pedimos ao Senhor acrescentar as suas bênçãos sobre a leitura. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sei que isso dá uma vontade de
Vocês me ajudaram, né? Mas podeis assentar. Não estava tanto assim, não, viu? Se tivesse tanto assim, eu não teria vindo. Damos boas-vindas a todos, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor Deus honre, não é? A sua fé e conceda o desejo do teu coração. Nós lemos aqui que Abraão, o nosso pai na fé, ele era apenas um homem e que vivia na cidade de Ur, da terra da Caldeia. E apenas um homem comum do dia a dia, não é? Como os demais. Mas Abraão, um dia ele entrou em contato com Deus. Que dia feliz, né? Que dia feliz. Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação. Foi o suficiente para Abraão sair sem saber para onde ia. Muito bem. E Abraão foi... E Abraão foi transformado daquele dia em diante. Depois que ele entrou em contato com Deus, ele foi transformado. E o profeta vem e puxa as nossas orelhas. Ele diz, não importa quão bem ele ia em sua igreja, a igreja de seu pai, mas aquilo não parou de existir até hoje. Um homem pode ser fiel, membro de igreja. Ele pode estar andando corretamente diante de seu vizinho e diante de sua família, mas quando ele se encontra com Deus, ele é um homem mudado. Amém. Um homem mudado. Oxalá pudéssemos nos tornarmos peregrinos como eles foram, não é? Morando em cabanas, cavernas, reunindo em catatumbas, não é? Eles não tinham contato com o mundo como nós temos. E esse contato com o mundo é um perigo, não é? Isso estorva a nossa fé. Agora, o profeta nos diz, e vemos que Abraão, ele era um jovem quando isto aconteceu. Melhor, não era um jovem quando isto aconteceu. Ele era um homem velho, com 75 anos de idade. E sua esposa, Sara, que era sua meio-irmã, e eles haviam se casado há muitos anos, desde que ela era uma garota com cerca de 16 anos, acredita-se. E Deus disse a Abraão, eu escolhi você e Sara, pois vocês terão um filho. E Sara tinha sido estéril por toda a sua vida. Porém, agora, depois de velhos, não é? Deus vem e faz uma promessa, né? Que eles teriam filho. Agora, amados, Ele é o Deus do impossível. Ele é um Deus onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o autor da vida. Então, não tem nada impossível que Deus não possa realizar. Por isso, nós cremos na transformação de nossos corpos. Nós cremos no arrebatamento. Nós cremos que subiremos a encontrar o Senhor Jesus nas nuvens
ali nos ares, e dali iremos para a glória com ele, porque para Deus não há nada impossível. Então Sara era uma mulher já de 65 anos de idade, era estéril por toda a sua vida, porém agora Deus veio e prometeu isso a eles. Então Abraão, ele não olhou naquilo que os seus olhos podiam ver. Ele não olhou naquelas coisas, na idade de sua esposa, ou nas coisas que seus olhos podiam ver. Porque se ele tivesse encarado com os olhos naturais, olha, ele só podia ver uma mulher velha de 65 anos. Ele, um homem velho com 75 anos. E esse natural, não é? Esse natural podia estorvar a sua fé. Então Abraão não olhou naquilo que os seus olhos podiam ver. Uma mulher enrugada, que havia passado muitos anos da hora de ter filhos, mas ele olhou para o invisível. Ele olhou para a promessa, e pelos olhos da fé, ele viu Isaque nos braços de sua esposa Sara. Amém. Que Deus ajude a nossa fé. Estamos carentes de um levantamento de fé. Esta é a verdade. Que Deus ajude a sua fé, minha irmã, meu irmão. Então veja, pela fé ele viu Isaque. E ele, depois de olhar para o invisível, ele chamou aquelas coisas que não eram como se já fossem. Ele deu uma olhada no invisível pela fé e ele viu isto. E a Bíblia diz que ele esperou, vendo Deus invisível com ele por todo o caminho. Amém, amém. Agora, esse mesmo Deus tem prometido para nós que ele estaria conosco, e mesmo em nós, até o fim do mundo. Ele não prometeu isso? Ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E no dia de Pentecostes ele voltou para estar não mais com eles, mas para estar neles, não é isso? E ele prometeu, dizendo, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Precisamos ter a mesma fé que teve o nosso pai Abraão. Não ficar dando muito reconhecimento àquilo que nossos olhos podem ver, mas vamos olhar para o invisível, com a nossa cabeça levantada. E essas coisas aqui que nos arrodeia, nós vamos ignorar tudo isto. Nós, afinal de contas, não pertencemos a este mundo. Então, irmão Brana continua dizendo, quando um homem uma vez capta a visão de Deus, do Deus invisível, e sabe que ele está sempre presente, há algo que estabiliza o pensamento daquele homem. Há algo que estabiliza os seus atos. E nos momentos de aflição e problemas, ele continuará fazendo com que ele olhe para cima e acima das coisas que estão acontecendo ao seu redor, porque ele está olhando para o invisível, mesmo através da promessa. Amém. Agora, como Abraão, ele não somente viu o invisível, e a razão pela qual ele creu nisto foi porque Deus o havia dito. Deus o havia prometido. E esse mesmo Deus que falou com Abraão, fez a promessa para Abraão, tem falado conosco também. Eu pergunto, você crê nisto? Crê que Deus tem falado com você? É o mesmo Deus, ele não mudou. E ele sabe como lidar com o homem. Então, veja que coisa gloriosa, não é? Sabendo que Deus está sempre presente, ele tem o seu pensamento estabilizado,
Ele continuará fazendo com que ele olhe para cima e acima das coisas que estão acontecendo ao seu redor, porque ele está olhando para o invisível. Amém. Agora, amados irmãos, o nosso Deus não é um Deus histórico, não é? Ele é um Deus vivo, ele é um Deus real. E esse Deus tem vindo ao nosso encontro nesta última era em que nós estamos vivendo, que é a era da igreja de Laodiceia, quando as profecias bíblicas diz que seria uma era morna, uma era do mais ou menos, né? E Deus a repreende dizendo, oxalá foras frio ou então quente. Quente ou então frio de uma vez, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. E nós estamos aqui, precisamos orar e vigiar, porque a nós também foi feita uma promessa. E dentro em breve Deus cumprirá o que Ele tem nos prometido. Agora, o profeta diz nesta mensagem, ele diz, os pilotos me disseram, os pilotos de avião, os quais pilotam estes velozes aviões, a jato aqui, e eles dizem que o avião, chegando a uma determinada velocidade, que ele vibra e sacode, e parece que os parafusos vão sair dele, parece que as asas vão sair, até que eles, o avião, até eles atravessarem aquela barreira do som. Mas uma vez atravessando aquela barreira do som, eles dizem que o avião simplesmente navega tranquilamente quando ele atravessa aquela barreira do som. Aquele é o obstáculo que está no caminho do avião. A barreira do som. Mas quando ele atravessa a barreira do som, então ele desliza suavemente. Amém. A nossa oração, estou me lembrando do presbítero, logo nos dias da minha conversão lá na igreja Assembleia de Deus, ele ia nos ensinar a orar. Ele era um homem muito dedicado, assim, muito fervoroso. Ele vinha lá na fazenda onde a gente trabalhava, deixava a cidade e ia lá para a fazenda, pernoitava lá conosco. Então ele ia nos ensinar a orar. Então ele disse, quando você começa a orar, você começa a falar com Deus. Orar é falar com Deus. Então você vai pedindo a Deus, falando com Ele, né? Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, me ensina a orar. Senhor, me ajuda. E você vai falando. A oração sua vai simplesmente até na telha. Mas de repente a sua oração passa por cima do telhado e chega até o trono da graça. E você recebe aquilo que você está pedindo. Então, é o caso do avião. Para decolar, para subir até atravessar a barreira do som, ele tem que dar tudo o que tem. O profeta nos ensinou aqui como chegarmos na presença de Deus. Quando eu vou pedir um dinheiro para o irmão, um dinheiro emprestado, não vou chegar e dizer, ô irmão, me empresta tanto de dinheiro aí. Vocês estão lembrados que ele nos ensinou isso? Não sei se foi na quinta-feira ou foi na escola dominical. Disse, eu chamaria o irmão à parte, me assentaria com ele e diria para ele, ó irmão, eu não sei, será que você tem $1.000 para me arrumar?
eu fiz um trabalho aqui e tal, e agora eu preciso de ir embora e eu estou devendo $1.000. Porém, eu tenho $1.000 para receber daqui uns 30 dias. Se o irmão pudesse me arrumar, eu não quero sair daqui sem pagar a dívida, porque eles vão dizer, esse homem, etc, etc. Então, se o irmão tivesse o dinheiro, ele me arrumaria. E se ele não tivesse, ele ia fazer tudo para me arrumar o dinheiro. Porque depende da maneira como eu me aproximo dele. E assim depende da maneira como nós nos aproximamos de Deus. O nosso culto, ele deve começar em nossa casa. Ele deve começar no nosso lar. O profeta diz, você deve vir em amor com ele. Amém. Você não vem aborrecido, aborrecida, né? Porque se aquela moça se aborrece com a presença daquele moço que vem visitá-la, olha, então ela não está amando ele. E quando ele chega, ela fica com pressa que ele vai embora logo. Alguém dizia assim, vai lá e vira a vassoura para cima, atrás da porta, para ele ir embora logo. Então você não está vivendo em amor com ele. Então nós devemos vir em amor com o nosso Deus, sabendo que ele é o nosso tudo. Ele é esse arzinho que nós respiramos, é ele que nos dá a vida, é ele que nos dá a saúde, é ele que tem suprido todas as nossas necessidades. Tal como disse o salmista, diga a Israel, se não for o Senhor que estivera conosco, o inimigo já teria nos engolido vivos. Mas Deus está conosco. Embora nós sendo infiéis, não estamos dando conta de cumprir aquilo que temos prometido a Ele, mas Ele tem cuidado de nós. Ele está ao nosso lado cuidando de nós, nos livrando dos perigos, acidentes das estradas, acidentes de trabalho, etc, etc. É Ele que está cuidando de nós. Então nós devemos tudo a Ele. Então será um prazer, quando chega o dia de vir ao culto, não vir simplesmente para preencher os requisitos, mas vir em amor com Ele. Eu vou à igreja, vou orar ao Senhor nesta noite, vou orar pelo meu vizinho, pela minha vizinha, ou seja lá por quem for, ou se você tem uma necessidade, você vai orar, vai pedir a Ele, sabendo que Ele vai te conceder. Estou repetindo para vocês o que o profeta tem nos ensinado. Então, falando do avião, quando ele passa a barreira do som, então ele navega tranquilamente. Porque o obstáculo dele é a barreira do som. Qual é o nosso obstáculo? O profeta disse, se a igreja deste dia pudesse alguma vez orar para atravessar a barreira do pecado, para atravessar a barreira da incredulidade, eles poderiam gritar a vitória do Deus vivo. Amém. Uma vez atravessando aquela barreira e olhando para o invisível e deixando o mundo vibrar e fazer o que eles querem fazer. Mas existe um Deus vivo e quando perdemos a nossa descrença e a nossa incredulidade nele, e atravessamos aquele lugar que o mundo está dizendo, os dias de milagre já passaram, isso te faz estremecer. Não há tal coisa como profeta. Esse William Marion Branham foi um grande homem, mas profeta não. E profeta disse, aquilo te faz estremecer. Misericórdia, né? Isso te faz estremecer. Não existe tal coisa como o batismo com o Espírito Santo. Isso te faz pensar. Mas se você simplesmente olhar para o invisível,
para a promessa que Deus tem prometido. Pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para aqueles que estão longe, tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Amém. Você crê na sua chamada? Então a promessa é para você. A promessa do batismo com o Espírito Santo nos pertence. Deus falou e Deus cumpre o que Ele tem falado. Se você olhar para a palavra, se você olhar para a palavra bendita, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e voltar a sua cabeça em direção daquilo, e firmar até você passar aquela vibração, atravessando as barreiras da incredulidade e as barreiras do pecado, e todas as barreiras que parecem te impedir, então você voará livremente na fé de Deus, sabendo que todas as coisas são possíveis. Amém. Então eles dizem que dificilmente não existiria nenhum limite para a velocidade do avião. E se não há nenhum limite para a velocidade do avião, não existirá limite para as bênçãos de Deus serem derramadas sobre o crente que crê. Amém. Vamos crer, não é?